Olá, insubmissa, sejam muito bem-vindas ao primeiro vídeo do nosso canal do ano. E hoje a gente vai falar sobre um tema que atravessa a vida de muitas mulheres, né? Mas que nem sempre a gente consegue nomear com clareza, que são os joguinhos de manipulação que acontecem quando estamos no início de uma relação. Eu tenho certeza que você já se pegou confusa, duvidando da sua própria percepção sobre alguém que você acabou de conhecer ou alguém que você estava começando a se relacionar, e você se pegou naquele misto de euforia e ao mesmo tempo insegurança, sem saber se de fato você estava exagerando alguma coisa ou se alguma coisa de fato não estava certo ali. Então, se você já viveu esse misto de situações, o que eu tenho certeza que toda mulher já vivenciou, praticamente em algum relacionamento, quando estava começando a conhecer essa pessoa, que é essa pressão por jogos de manipulação, né? Então, eu quero mergulhar hoje com vocês nas bases patriarcais desses jogos, né? Quero que você entenda como a psicanálise vai nos ajudar a decifrar esses padrões e, principalmente, como esses padrões e comportamentos configuram violência psicológica e podem nos trazer traumas profundos, porque o trauma não é só um evento externo. O trauma também é uma violência sutil e repetida que vai minando aos poucos a nossa capacidade de confiar em nós mesmas. Então, diante disso, pega o seu caderninho, o seu café ou o seu chá e vamos juntas dissecar e entrar nessa desconstrução, né? E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é sobre reconhecer esses jogos, né? E para reconhecer esses jogos, é importante que a gente entenda o que são esses jogos, né? E aqui eu vou usar como conceito do psicanalista Eric Berne, que desenvolveu a análise tradicional. O Berne, ele dizia que os jogos psicológicos são transações completamente escondidas que levam a um desfecho previsível e bem definido. Vamos traduzir esse conceito. O que isso significa? Que são padrões de integrações onde existe uma mensagem explícita e uma mensagem implícita que está escondida nesse conteúdo. E o resultado disso é que quando a gente está jogando, sempre tem uma parte vencedora e uma parte perdedora. Ou seja, sempre alguém vai sair prejudicado emocionalmente nesse jogo, né? Então, nos primeiros encontros, esses jogos eles vão se manifestando de várias formas. Quais são os mais comuns? O primeiro jogo, que é aquele quente e frio, ou seja, você conhece o carinha e ele começa a demonstrar muito interesse em você, ele te bombardeia com mensagens, ele quer te ver todos os dias e você, de fato, se permite se abrir, você se entusiasma e de repente ele some. Então ele faz um love bombing e depois ele desaparece. E aí ele vai ficando distante, ele vai ficando frio, ele vai começar a demorar para te responder. E aí, quando você já está se afastando dele, ele vai lá e volta com o love bombing novamente, né? Com força total. E aí, esse ciclo de quente e frio, ele vai se repetindo, fazendo com que você fique nessa relação. E esse jogo, ele tem um objetivo muito claro, que é manter você num estado de ansiedade constante, né? Sempre tentando reconquistar aquele momento inicial do love bombing, da intensidade. E essa intermitência, que pode ser muitas vezes uma forma de manipulação, ou pode ser uma questão do outro com as questões internas dele, de que ele não consegue se envolver, mas para isso
as razões do outro, elas não importam aqui. O outro pode ter sim um sentimento genuíno com você, só não está disponível e não saber lidar com isso. O fato é que ele não está tendo muita responsabilidade emocional, e essa intermitência vai gerando uma dependência emocional e um estado constante de ansiedade que você vai tendo diante dessas atitudes do outro. Um outro joguinho bem comum é o jogo da triangulação. Então, é quando o carinha que você tá ficando, ele começa a mencionar as outras mulheres, às vezes namoradas, né? Falando como se estivesse aí no contato, ou sempre trazendo esse tópico, ou trazendo tópico de amigas especiais, sempre tentando ali te despertar um ciúmes, né? Ou uma intriga. Então, ele vai lá e deixa sempre o celular virado para baixo, ou quando você vai olhar, ele tipo vira o celular, querendo te passar uma mensagem de que você tem que estar sempre ali competindo para a atenção dele, né? É como se você, diante dessa triangulação, sentisse que você não é suficiente para aquela pessoa. Ele está sempre trazendo outras pessoas para essa dinâmica. E esse jogo, ele vai ativando as nossas inseguranças, né? E nos colocando na posição de que a gente precisa provar o nosso valor de uma maneira constante. E isso é muito exaustivo. Muitas vezes, o que pode estar por trás de uma pessoa que usa esse recurso é um medo, né? É uma insegurança de se colocar muito disponível ali para a relação, e ele precisa ali criar um cenário de competição para se sentir amado, visto, mas, diante disso, ele que trate isso na terapia. O importante é que isso está te causando sintomas, né? Tem também o jogo do espelho distorcido, que é quando ele começa a te idealizar no começo, ele diz que você é diferente de todas as outras mulheres e que finalmente ele encontrou alguém que de fato o entende, mas aos poucos ele vai distorcendo quem você é sutilmente, seja criticando suas roupas, o seu jeito de falar, as suas opiniões, né? Que sempre isso vai vindo de uma maneira mais velada, né? Como se fosse uma observação bem inocente ou muitas vezes uma piada, uma forma de diminuir a sua autoestima. E aqui o objetivo é te confundir, é começar a fazer com que você duvide de você mesma, né? Geralmente pessoas que têm autoestima muito baixa tendem a se camuflar com essa coisa meio bully, sabe? De tentar diminuir a autoestima do outro através da piada e etc., como forma de se sentirem mais seguros. E mais uma vez, essa pessoa precisa tratar essa insegurança na terapia dela, né? E tem o jogo do Salvador, né? Em que ele vai percebendo as suas vulnerabilidades de uma maneira muito rápida e ele vai começando a se colocar como a solução de todos os seus problemas nessa dinâmica. Mas essa ajuda incondicional de ser o salvador da sua vida vem com um preço emocional muito grande que você só vai descobrir depois, que vai ser a sua liberdade. Ou seja, essa pessoa ela vai usando do tipo, nossa, mas eu te salvei daquela situação, nossa, mas eu fiz tudo isso por você e é assim que você vai me retribuir, né? Então, cria-se quase uma dívida de servidão pela pessoa ter te ajudado demais. E você se sente culpada, né? De não retribuir para essa pessoa o quanto que ela te ajudou, né? E todos esses joguinhos, eles têm relações, né, com as inseguranças dos seres humanos, com uma ausência de responsabilidade emocional, como também com as raízes patriarcais dessa dinâmica, né? Por que que esses jogos eles estão tão comuns? E por que muitas vezes os homens vão para essas estratégicas, ou mesmo as mulheres vão para essa estratégia como uma maneira aprendida de viver numa sociedade patriarcal, né? O patriarcado não é um sistema abstrato, é o conjunto de práticas e de crenças e de estrutura que organizam
a nossa sociedade, bem como as relações de poder entre os homens e as mulheres, né? E entre até os próprios homens. E uma das principais ferramentas da socialização patriarcal é a objetificação do corpo feminino, é a objetificação da mulher. Então, quando a gente é socializada como mulher, a gente aprende desde cedo que o nosso valor está em ser desejada, escolhida, validada pelo olhar masculino. E aí que a Simone de Beauvoir chama de fazer-se objeto, né? A gente aprende a se ver através do olho dos outros e principalmente através do olhar do homem como um objeto. E os homens? Os homens, eles são socializados para competir, para dominar, para possuir, né? A masculinidade hegemônica é um modelo muito tóxico para o homem também, porque ele ensina que o homem não pode demonstrar vulnerabilidade, né? Que amar é perder o controle e que a mulher é um território que deve ser conquistado o tempo todo. E dentro dessa lógica, os jogos de manipulação, eles fazem total sentido, porque eles são ferramentas de controle, de poder, são formas de manter o poder dentro da relação sem nunca ter que comprometer a vulnerabilidade, né? Sem nunca ter que se abrir. E os homens entenderam desde sempre que esse não é um lugar para eles, né? Eu gosto muito de trazer a própria psicanalista Jéssica Benjamin, quando ela fala sobre isso, e ela fala sobre isso de uma maneira brilhante, quando ela aborda a própria dinâmica de dominação e submissão nas relações, né? Porque ela diz que a dominação, ela não funciona apenas através de uma força, mas por uma cumplicidade psíquica. Então, o dominador, ele precisa que o dominado internalize a sua inferioridade. E é exatamente o que a gente vê o tempo todo nos joguinhos de manipulação. Eles não são apenas táticas externas, né? Elas entram na nossa psique. Então a gente começa a duvidar de nós mesmas, a gente começa a achar que a gente está sendo exigente demais, ou sensível demais, ou que a gente está louca demais, muitas vezes, por conta de sinais dúbios, né? E eu tenho certeza que se você está aqui no meu YouTube, você já ouviu falar de gaslight. Por quê? O que que é o gaslight? O gaslighting é quando se manipula a realidade de uma tal forma que você começa a questionar a sua própria sanidade. É muito comum. Às vezes a gente está num joguinho de manipulação, de, de, de um jogo de paquera, e a gente querer mostrar todas as mensagens daquele carinha para nossa amiga ou para nossa analista. Por quê? E aí, geralmente, as frases que eu ouço no consultório, e eu ouço, por exemplo, nas mesas de bar como amiga, é assim: amiga, eu não tô viajando, né? Ele tá afim de mim, não tá? Né? E isso, né, é muito comum, né? Por quê? Porque depois isso vem como se aquela pessoa tivesse fantasiado tudo isso, né? E aqui que está um ponto que é um ponto muito importante, porque os joguinhos, eles não são falhas individuais de caráter. Na verdade, eles são padrões que são construídos socialmente e são reforçados. Então, pode ter um cara que está jogando com você e ele realmente gosta de você? Sim, isso não significa que essa pessoa é um abusador emocional, de fato, ou que ela é narcisista, como a gente vê muito hoje na internet. Na verdade, muitas vezes, os joguinhos, eles são recursos que a gente tem para esconder a nossa vulnerabilidade. E isso é algo muito patriarcal, né? Toda essa ideia dessa cultura de se fazer difícil, né? Do homem correr atrás da mulher que se valoriza, sabe? Do amor que tem que, de fato, doer alguma coisa. Tudo isso vai legitimando a manipulação e a violência emocional, mas mais do que isso, tudo isso são sintomas de pessoas que têm medo de perder o controle e se colocar em posição de vulnerabilidade. E isso vai causando uma geração de pessoas que não se responsabilizam emocionalmente, né? E
Por que que as pessoas não se responsabilizam emocionalmente? Porque para você se responsabilizar por alguma coisa, você precisa se colocar vulnerável naquela relação. Então, quando o homem ele usa esses jogos, no fundo, ele está reproduzindo uma estrutura de poder que ele foi ensinado desde sempre. E quando nós mulheres nos submetemos a esses jogos, a gente muitas vezes espera que isso pare ou que a pessoa mude, a gente está reproduzindo a própria nossa subordinação, porque a gente está jogando também, né? E não é culpa nossa. Isso isso são resultados de séculos de condicionamento, mas mais do que isso, hoje em dia isso é tão intenso porque a gente tem muito medo de se relacionar. Então, reconhecer isso é o primeiro passo que a gente tem para romper. E aí, eu quero aprofundar, já caminhando mais para o final desse vídeo, no que a psicanálise de fato tem a dizer sobre isso. E eu vou trazer alguns conceitos fundamentais que vão te ajudar a entender não só o comportamento do outro, mas também as suas próprias respostas emocionais, né? E a primeira é o próprio conceito de compulsão à repetição, que o Freud brilhantemente nos trouxe, né? Que é o quê? Que a gente tende a repetir experiências traumáticas que não foram resolvidas. Então, se você cresceu em um ambiente onde o afeto ele era inconsistente, onde você precisaria se sacrificar pelo amor, ou mais do que isso, merecer o amor, onde você foi muitas vezes invalidada emocionalmente, é muito possível que você sinta um grande estranhamento em, em se colocar ali de verdade, sem máscaras, né? E mais do que isso, que você se sinta atraída por pessoas que vão recriar essas dinâmicas de indisponibilidade, de invalidação emocional, né? E isso não é um masoquismo que vai se repetindo, é seu psiquismo tentando resolver um conflito muito antigo em uma nova relação. Por isso que muitas vezes a gente precisa, para quebrar esses padrões de repetição, se envolver com pessoas diferentes daquilo que nos atrai, porque aquilo que a gente está se atraindo, muitas vezes, é aquilo que está identificado por uma experiência traumática, né? E aí, isso vai se repetindo na nossa vida porque é o nosso psiquismo tentando resolver algo que ainda não foi resolvido. E o problema é que isso raramente funciona se você não tiver consciência de que de fato você está repetindo padrões. Então, quando você se vê envolvida com alguém que joga esses joguinhos de manipulação, é importante que você se pergunte: isso me lembra alguma dinâmica da minha infância? Né? Será que meus cuidadores eles eram disponíveis ou eu tinha que performar de alguma forma para receber atenção? Além disso, outro conceito importante que a psicanálise nos traz para entender essa questão dos joguinhos de manipulação são as projeções e as identificações projetivas, né? Que são um mecanismo de defesa onde a gente coloca no outro aspectos de nós mesmos que a gente não conseguiu de alguma certa forma integrar. Então, muitos homens que jogam esses joguinhos de manipulação, eles estão, na verdade, projetando nas mulheres as suas próprias inseguranças ou necessidades não atendidas. E aqui que está a armadilha, porque na identificação projetiva, você acaba incorporando aquilo que foi projetado em você. Então, se ele te trata como se você fosse desesperada, ou como se você fosse insegura, ou como se você fosse controladora, você pode começar a agir dessa forma, mesmo que isso não faça parte da tua natureza, mas porque você está numa identificação projetiva. Ele projetou em você uma coisa e você se identificou com isso. E isso é um processo inconsciente, mas cria uma dinâmica
muito forte, né? E por isso que muitas vezes sair dessa dinâmica de relacionamento, às vezes parece ser tão difícil, porque você não se reconhece mais quem você é, porque na verdade você não é aquilo, só que o outro projetou em você algo do outro e você se identificou com o que é do outro e não com você. E aí tem um conceito do Winnicott que é muito importante e que também pode explicar os joguinhos de manipulação, que é o falso self e o verdadeiro self, né? O Winnicott foi um dos psicanalistas mais importantes para a gente entender as relações amorosas, né? E ele fala sobre como a gente desenvolve um falso self, ou seja, um falso eu, para nos adaptar às exigências do ambiente, né? Ou para ocultar o nosso self verdadeiro, né? Quando esse self ele não é aceito na coletividade. E os joguinhos de manipulação é basicamente isso, né? Porque você constantemente é pressionada a abandonar a sua autenticidade, o seu verdadeiro self, as suas emoções genuínas, porque você não pode ser aquilo diante daquela realidade, né? Porque ou as suas emoções elas são invalidadas, ou você tem medo de demonstrar as suas emoções numa dinâmica que já é adoecida. E aí, para manter as relações, muitas vezes a gente cria versões de nós mesmas que são mais palatáveis para o outro, né? Então a gente se torna menos exigente, a gente se torna menos emotiva, menos presente e vai se encolhendo e vai escondendo o nosso verdadeiro eu. E aí, para manter essa relação, é, a gente vai o tempo todo vivenciando o nosso falso self, né? E viver no falso self gera um grande sofrimento, porque no fundo você sabe que você não está sendo você mesma, você está traindo a sua própria essência. E aí tem a questão do desejo, né, que é muito abordada pelo Lacan, que é um psicanalista francês, que dizia que o desejo é sempre o desejo do outro, ou seja, que nós desejamos sempre ser desejados, e isso nos torna o tempo todo vulneráveis. Então, os jogos de manipulação, eles exploram exatamente isso. Eles nos mantêm em um estado de dúvida constante sobre se nós somos de fato desejadas, fazendo com que a gente trabalhe cada vez mais para conquistar e ser o objeto de desejo do outro. Mas o que o Lacan também nos ensina é que existe um para além disso tudo. Existe a possibilidade de desejar a partir do seu próprio desejo e não como resposta do desejo do outro. E isso é libertador. Porque quando você consegue parar e se perguntar o que de fato eu quero nessa relação, ao invés de como eu faço ele me querer, você começa a dar um passo gigantesco em rumo do seu próprio desejo e não do desejo do outro, né? Não no desejo de ser desejada pelo outro. E aí que a gente vai caminhando para o final do nosso vídeo, falando de algo que muitas pessoas minimizam. Perdão, gente, tá muito calor. Beber uma aguinha. Hum. E a gente vai falar de algo que muitas pessoas minimizam, que são esses jogos de manipulação quando eles se configuram em violência psicológica. E a violência psicológica traumatiza. Então, hoje a gente já sabe que trauma não é só um evento catastrófico isolado. Trauma também é a violência crônica repetida que vai se entrando, né, que vai entrando na estrutura emocional dos indivíduos aos poucos, né? E a psiquiatra Judith Herman, que estudou muito trauma complexo, ela fala sobre essa ideia de como os relacionamentos abusivos criam um tipo de trauma, que é um tipo de trauma muito específico, que é o trauma relacional.
Esse trauma, ele é caracterizado por alguns sintomas centrais. E o primeiro é a hipervigilância. Então, você fica o tempo todo em alerta, tentando decifrar o humor do outro, tentando antecipar as suas reações, tentando evitar os conflitos. Então, o seu sistema nervoso está sempre ativado com medo de uma ameaça. A gente tem outro sintoma que é a desassociação. Então, você se desconecta das suas próprias emoções para suportar uma situação. Então, algumas mulheres já me relataram que se desligavam totalmente diante de interações difíceis, né? Como se estivessem assistindo de fora aquela dinâmica. E muitas vezes, né? Ainda não aconteceu nada no relacionamento, mas a pessoa ela vive com trauma de relações e isso vai passando para as outras relações. A gente tem também a fragmentação do self. O que que é isso? É quando você não consegue mais integrar uma narrativa que seja coerente sobre quem você é. Então, dependendo de com quem você tá, você se torna uma pessoa diferente. Por quê? Porque você não consegue mais saber quem você é diante de tantas experiências traumáticas. E aí a gente tem a vergonha tóxica, né? Que é quando você não consegue mais integrar uma narrativa coerente de quem você é e dependendo com quem você tá, você começa a internalizar as mensagens de que existe algo errado em você. Ou seja, não é mais sobre o que você faz, mas sobre quem você é. E aqui existe um ponto que precisa ficar muito claro, de que você não precisa ter apanhado para ter sido violentada em termos de violência psicológica. Violência psicológica é violência, né? A Lei Maria da Penha, inclusive, reconhece 5 tipos de violência doméstica, e uma delas é a violência psicológica. Então, a violência psicológica, hoje, ela inclui humilhações, desvalorização, chantagem emocional, manipulação, ridicularização, isolamento social e controle. E muito desses jogos que acontecem no início da relação já são sinais de um padrão de violência psicológica. O que que acontece é que, por serem sutis, eles são mascarados como se fossem dinâmicas da conquista ou jogos de sedução. Então, a gente não vai reconhecendo isso como violência. E isso é muito perigoso porque você não se protege de algo quando você não consegue nomear, porque isso está invisibilizado. Hoje em dia, as pesquisas em termos de neurociência nos mostram que a violência emocional crônica altera a própria estrutura do nosso cérebro, afetando o hipocampo, que é responsável pela nossa memória, e afetando também a amígdala, que é responsável pelas nossas emoções. E isso não é uma metáfora qualquer, isso é a própria fisiologia, né? De fato, altera fisiologicamente as nossas estruturas. Então, se você saiu de uma relação e você sente que algo em você mudou, que você não é mais a mesma pessoa, né? Você não está de fato inventando, você foi afetada traumaticamente por aquela relação. E isso tem que ser cuidado e acolhido, e muitas vezes você precisa de uma ajuda profissional para elaborar isso. E aí, então, como que a gente rompe com esse padrão? Como a gente pode aceitar esses jogos e começar a construir relações mais saudáveis? E o primeiro ponto é sobre informação e consciência. Você precisa nomear o que está acontecendo. Então, é muito importante que você comece a estudar sobre manipulação, sobre gaslighting, sobre violência psicológica. E aí, quando você consegue identificar o padrão, ele perde parte do seu poder. O segundo ponto é sobre se reconectar com as próprias emoções. Então, se você sente algo que está errado, provavelmente tem alguma coisa errada. Confia nisso. O nosso corpo, ele nunca mente. Sabe aquele aperto no peito, aquela ansiedade, aquela sensação de estar pisando em ovos? São sinais que o seu corpo está te dando. Não ignore esses sinais.
E é muito importante que você estabeleça e mantenha os seus limites. E aqui que está o grande teste. Uma pessoa que te respeita vai acolher os seus limites, independente do momento que vocês estão na relação. Uma pessoa manipuladora, ela vai constantemente desrespeitar os seus limites e ainda vai te fazer se sentir culpada por colocar limites. Então, se você diz, olha, eu não me sinto confortável com isso, e a resposta que vem é um, nossa, você é muito sensível, nossa, você está me cobrando, né? Isso significa que isso é invalidação. Invalidação já é violência. E é muito importante que você sempre fortaleça a sua rede de apoio. Por quê? Porque pessoas que são realmente manipuladoras adoram que você fique isolada. Então, eles sabem que se você tiver conectada com pessoas que te amam e te veem claramente, fica muito mais difícil de te manipular. Então é muito importante que você mantenha sempre as suas amizades, a sua família, os seus espaços de subjetividade e que você não se isole. E um outro passo que é muito importante é sobre buscar ajuda profissional, gente. Terapia. Especialmente quando a terapia tem uma perspectiva de gênero e um conhecimento sobre trauma, ela pode ser muito transformadora. Não é frescura nem fraqueza buscar apoio terapêutico, é muito pelo contrário, é sobre cuidado. Então, romper com esse ciclo que começa lá nos joguinhos de manipulação não é algo que é linear, né? Que você pode ter recaídas, você pode demorar para conseguir sair disso definitivamente. Então, não se culpe. Essas dinâmicas, elas são extremamente complexas e envolvem questões psíquicas muito profundas. Então, o importante é que cada vez mais você conheça esse padrão, e que cada vez mais você entenda que você está um passo mais perto de se libertar dele. E como que a gente faz para não repetir padrões de relacionamento desde o começo, quebrando o jeito que eles começam? E como que é o jeito que eles começam? Com joguinhos de manipulação. Então, em Submissas, a gente encerra mais um vídeo por aqui, mas esse tema ele é muito inesgotável. Então, se você se identificou com algo nesse vídeo, é muito importante que você saiba que você não está sozinha, né? Milhares de mulheres vivem ou viveram situações parecidas, né? E é importante que você saiba que você merece ter relações onde você não precisa ficar adivinhando o que que o outro está sentindo, né? Que você não precisa provar o seu valor a cada dia. Ah, mas ele gosta de mim, mas ele joga esses joguinhos e etc. Eu não duvido que ele goste de você. O ponto é, você quer isso para sua vida? Você quer essa relação? Né? Em que você precisa, de alguma certa forma, se diminuir ou ficar em ansiedade o tempo todo para caber nesse relacionamento, porque é muito importante que você saiba que relacionamentos saudáveis, eles existem, eles são totalmente possíveis, mas que para construir os relacionamentos saudáveis, a gente primeiro precisa desaprender tudo aquilo que o patriarcado nos ensinou sobre amor, sobre merecimento, sobre o nosso lugar no mundo. Então, gente, é muito importante que se esse vídeo te ajudou, ele também pode ajudar outras mulheres. Então, compartilha com outras mulheres esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e, principalmente, vamos continuar a conversa, seja no meu Instagram, seja nos comentários. Eu quero mais uma vez falar que eu estou muito feliz, que eu desejo um ótimo ano novo para todo mundo e quero te pedir desculpa pelo barulho do vídeo hoje. Férias escolares, né? Tem uma bebezinha aqui em casa, mas eu acho que não atrapalhou o conteúdo do vídeo. E antes feito do que perfeito. Uma coisa que eu aprendi muito é que muitas vezes nós mulheres deixamos de passar nossa mensagem para o mundo porque a gente acha que tem que estar perfeito, que o vídeo tem que ter uma edição perfeita, que as coisas não têm que acontecer. E o ponto é nem sempre as condições de tudo vão estar perfeitas. O perfeccionismo é uma grande armadilha do patriarcado para nos silenciar. Então, é isso. Eu espero que essa mensagem ela tenha chegado para você e que isso seja o mais importante, que você trabalhe nessa mensagem. Um beijo e até a próxima.